Como você afeta e é afetada pelo outro? Como que você se relaciona e consegue estabelecer as suas trocas de afeto, de amor, de carinho? Bom, tudo isso a gente vai conversar no nosso vídeo de hoje, que vamos falar sobre o descendente no mapa astral e o que ele significa e o que ele tem para trazer enquanto aprendizado para os nossos relacionamentos, que é um tema extremamente importante e que a gente, quer saber, quer entender mais a respeito de como a gente tem essa dinâmica com o outro. Bom, se você gosta de astrologia, se você gosta de entender mais sobre você mesma através do céu, então vai lá, já pega o seu chá, o seu cafezinho ou a sua bebida de preferência. Eu já tô aqui, ó, com a minha canequinha linda, maravilhosa, artesanal, que ganhei de presente de um amigo muito querido. E já vem pra gente conversar, pra gente papear, porque aqui nesse canal a gente fala sobre a jornada de autoconhecimento através do céu, através dessa sabedoria tão potente que nos inspira e nos ensina muito a respeito da nossa existência, a respeito da nossa subjetividade e nos traz tantas reflexões, tantas coisas, que a gente consegue assim descobrir a respeito de nós mesmas por causa da astrologia, Então é uma ferramenta que eu sou extremamente grata assim por ter conhecido, ter tido a honra e o privilégio de conhecer a astrologia, porque foi de fato o que mudou a minha vida em muitos sentidos. Mas bom, vamos lá, Vamos dar início à nossa conversa, ao nosso papo astrológico. Antes da gente falar sobre o que é o descendente, é importante a gente entender tecnicamente como que se estabelece essa ideia do descendente no mapa astral. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre o signo ascendente e expliquei que por conta do Sol nascer ali no leste, então a gente consequentemente tem ali um signo que nasce no leste, que seria o signo ascendente. E por outro lado, se o Sol nasce no leste, ele vai se pôr no oeste, ou seja, se tem um signo nascendo ali no leste, tem um signo também se pondo ali no oeste. E é justamente esse signo que está se pondo ao oeste que é o signo do nosso descendente. Tendo em vista isso, como a gente tem um mapa ali, um mapa astral, se a gente cortar uma linha ali imaginária na linha do horizonte, a gente vai ter marcado o ascendente, a gente vai ter marcado o descendente. Então a gente já consegue estabelecer a primeira coisa aqui, que é o seguinte: se a gente tem um signo nascendo no ascendente, a gente vai ter o signo oposto a esse signo ali se pondo ao descendente. Ou seja, sempre que a gente tiver um signo ascendente, vai ser o signo oposto a esse ascendente que vai estar no descendente. Então, vou dar um exemplo. Se a pessoa tem ascendente no signo de Áries, o signo oposto ao signo de Áries é qual? Libra. Então, o descendente dessa pessoa vai ser o signo de Libra. Se essa pessoa tem o ascendente no signo de Touro, então o descendente dessa pessoa vai ser o signo oposto ao signo de Touro, que é o signo de Escorpião. Se essa pessoa tem o ascendente no signo de Gêmeos, então o descendente dessa pessoa vai ser o signo oposto, que é Sagitário. E por aí, consequentemente. Se você ainda não tem familiaridade com essa questão dos signos, quais são os signos que vão complementar ali, uns aos outros, eu explico tudo isso no meu e-book, que é 100% gratuito, é um e-book de astrologia, que eu falo ali a respeito do significado dos signos, do significado dos planetas, das casas astrológicas. Então é uma ótima ferramenta para você poder começar a se familiarizar com a linguagem da astrologia. E foi um e-book que eu criei com muito carinho, assim, com muita intenção, de fato, porque quando eu comecei a estudar astrologia, não era essa quantidade de informação que a gente tem hoje, Claro que tinha algumas coisas ali na internet, eu li algumas coisas em revista também, mas não era dessa maneira como tem hoje. Então, eu criei esse e-book também muito no intuito de meio que honrar essa versão minha também do passado, que estava começando a estudar astrologia e que não tinha tanta informação assim. Então, é uma forma também de acabar transbordando para as outras pessoas uma coisa que, se eu tivesse recebido lá atrás, teria sido muito importante para mim, mas hoje que eu posso trazer isso para as outras pessoas, eu levo isso para vocês. Então é uma maneira também de
de honrar essa versão minha do passado e de abrir caminhos também para outras pessoas, né? Então, se você ainda não é familiarizada com a linguagem da astrologia, ou mesmo se você já for, né, uma pessoa que estuda astrologia, ou se já é astróloga, enfim, é sempre legal a gente ouvir um pouquinho, né? Eu, pelo menos, gosto muito de aprender com pessoas diferentes, de ouvir perspectivas diferentes, porque eu acho que, cara, a gente sempre tem muito a aprender a partir da perspectiva das outras pessoas, né? Do conhecimento ali de outras pessoas e tal. Então, acho que pode ajudar muito vocês também. Eu falo muito, então às vezes é bom mesmo tomar um negocinho, né? Um chazinho, um negocinho, para poder as ideias ali darem uma respirada e a garganta agradece, né? Obrigada de nada. Bom, o descendente, ele é justamente essa ideia oposta, né? Eu diria assim, oposta ao ascendente. Então, se o ascendente fala muito a respeito da nossa relação com a gente mesma, com o nosso corpo físico, né? Se você não assistiu o vídeo de ascendente, vai lá e dá uma olhadinha no vídeo de ascendente, porque eu falo muito, né, sobre o que significa o ascendente e explico muito da relação do ascendente também com essa coisa de você habitar no próprio corpo. Então, é muito comum a gente ter as características físicas também, né, do nosso ascendente, do nosso signo ascendente, porque ele marca muito a nossa pessoa no aspecto físico. E que, inclusive, quando a gente quer entender a respeito de como que a gente cuida desse corpo físico, eu diria assim, a gente pode buscar as características do signo, que é o nosso ascendente, para a gente entender melhor qual é a forma mais ideal da gente acolher esse corpo, da gente oferecer a esse corpo aquilo que, de fato, esse corpo precisa, né? Então, tendo em vista tudo isso, se o ascendente ele tem muito essa ideia do eu, né, de cuidar do meu corpo, de me entender nesse corpo, de entender que, cara, é isso aqui que é, de fato, a minha casa, onde eu vou, sabe, habitar, assim, desde o momento do meu nascimento até o momento da minha morte. É isso aqui que a gente tem enquanto casa, enquanto lar ambulante, né, que vai vivendo a vida, que vai criando o movimento. A gente, do outro lado, tem o outro conhecimento, que é o saber do que é o descendente, do que o descendente simboliza na nossa vida, que é justamente o encontro do nosso eu, do nosso corpo, da nossa existência, com o encontro de outra pessoa, de um outro corpo, de uma outra existência, de uma outra subjetividade. E perceber, né, as características ali do nosso signo ascendente, entender mais sobre esse signo, aliás, né, do signo do nosso descendente, é importante para a gente compreender melhor como que a gente se relaciona com o outro. E o que tem no outro, né, nessas relações externas, que de alguma maneira nos traz algo que a gente precisa. Porque pode ser que esteja em falta na gente, ou pode ser que às vezes a gente já tem aquilo dela integrado, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa tem o Sol ali na casa 7, né, que é a área ali que tem a ver com o descendente, então essa coisa do que o outro nos traz pode de alguma maneira ser mais familiar para essa pessoa, né? Mas enfim, então o signo que está ali no descendente é extremamente importante para a gente entender como que a gente estabelece as nossas relações, como que a gente estabelece as nossas parcerias, as nossas trocas, né? Então, por ter essa ideia da troca com o outro, o descendente, ele também é uma área do mapa, né, que vai falar muito também a respeito de outros assuntos, né, como, por exemplo, o casamento. Pode simbolizar, sim, o casamento, né, um relacionamento ali mais sério. Então, o casamento pode ser um relacionamento mais sério, né, mais longo, ali, mais duradouro, uma coisa que você firmou e que você falou assim, não, a gente tem uma relação agora, estamos juntos. Eu vejo isso muito na casa 7, tá? Mesmo que seja assim, um namoro e tal, eu vejo que assim, firmou uma parceria ali, uma parada, tipo, não, a gente tem uma parada juntos e tal. Eu vejo que é um assunto de casa 7, porque eu sei que algumas pessoas atribuem muito essa coisa do namoro, essa coisa assim, mais na casa 5, né? Mas eu vejo a casa 5 mais no sentido daquela coisa assim, da paixão,
E daquela coisa assim de, um negocinho que você vai, se relaciona com a pessoa ali, uma coisa mais assim, né? Tipo, que não necessariamente precisa ser uma coisa mais séria, mas enfim. Então, temos aí os relacionamentos mais sérios também como um assunto de casa 7, né? De descendente. Temos também contratos, né? Parcerias, relacionamentos que tem a ver essa coisa mais burocrática. Também ali é um assunto que está relacionado à casa 7 do nosso mapa natal. Então, tudo isso são assuntos que a gente pode compreender melhor a partir desse signo que vai estar oposto ao nosso signo ascendente. E também, acho que de alguma maneira a gente pode considerar, assim, às vezes relacionamentos assim, profissionais, né? Enfim. Então, tudo que tem a ver com essa coisa da troca com o outro, de algo que eu preciso aprender com o outro, e também o que eu levo para o outro enquanto aprendizado, né? Tudo isso que tem a ver muito essa coisa do diálogo entre eu e você e eu, né? Enfim, tem a ver com o descendente, né? E com a casa 7. Tendo em vista isso, acho que a primeira coisa que é importante a gente entender, assim, antes do signo é perceber qual é o elemento que a gente tem ali na casa 7, né, no descendente. Então, se a gente tem um descendente em signos de fogo, como, por exemplo, Áries, Leão e Sagitário, é claro que esse encontro com a outra pessoa, essa relação com a outra pessoa, vai vir, né, a partir de uma certa energia, de uma certa intensidade. Então pode ser que às vezes você se relacione com pessoas que vêm, sabe, com essa coisa assim da intensidade, porque muitas das vezes isso pode faltar em você de alguma maneira, mas não necessariamente, né? Mas essa coisa da intensidade do outro, essa coisa assim da autonomia, né? Então às vezes se interessa por se relacionar tanto afetivamente quanto também em parcerias, né, de profissionais, enfim, com pessoas que têm essa coisa da autonomia, pessoas que têm opinião própria, que sabem se colocar, que tem essa coisa assim, sabe, da vida, que quer mais vida e vambora, vamos fazer, vamos acontecer, porque o elemento fogo, ele tem essa vitalidade, sabe? Então, se você tem um descendente em algum desses signos de fogo, pode ser que isso te atraia no outro de alguma maneira. Se você tem agora, né, os signos, o descendente em signos de terra, aí já é uma outra proposta, já é uma outra coisa. Então, pode ser o signo de touro, como pode ser também o signo de virgem e o signo de capricórnio. Os signos de terra, eles já trazem uma outra pegada, né, uma pegada mais assim, de estabilidade, de você sentir ali que tem assim uma certa previsibilidade, né? Eu diria assim, apesar de que é difícil na vida tudo ser previsível. Eu particularmente acho que não é dessa maneira que funciona, por mais que em alguns casos a gente tenha mapas de pessoas que têm essa necessidade maior, né? De sentir que estão mais assim no controle, eu diria, né? Mas, cara, a vida não é assim, né? Mas eu sei que para algumas pessoas essa ideia assim de tentar ter minimamente assim as coisas funcionando assim debaixo aí das suas asas, isso é importante assim de alguma maneira, né? Eu diria que para as pessoas que têm descendente em signos de terra, cara, a relação com o outro, ela precisa minimamente, assim, você sentir que você sabe com o que você tá lidando. Então, pessoas muito imprevisíveis, assim, aquela pessoa que muda, assim, tipo, pá, que você não sabe o que esperar do outro, cara, isso às vezes pode gerar aquela sensação, assim, de muita angústia. É claro que depende de outros fatores do mapa, depende da história dessa pessoa, de como essa pessoa exerce ali o mapa astral dela, né, e vivencia de fato na prática esse mapa, depende de outros fatores, mas analisando assim exclusivamente, um descendente em signo de touro tem muita um signo de touro não, né, em signo de terra, touro também é um signo de terra, tem muita essa necessidade dessa estabilidade, dessa organização, dessa coisa mais, sabe, de boa ali nas relações. Agora, se a gente tem um descendente em signos de ar, que pode ser
Gêmeos, Libra e Aquário, aí a gente tem uma dinâmica, né? Essa coisa assim da troca ali com a outra pessoa, do diálogo, da conversa. Então você pode acabar se interessando por pessoas que têm essa abertura mesmo de conversar, porque o diálogo vai ser extremamente importante para você, se você tem, né, um descendente ali em signo de ar. Conversar, trocar ideia, pode ser que você se interesse por pessoas que são extremamente interessantes, assim, no sentido sabe, de ter o que dizer, de ter o que trocar, de ter o que conversar, sabe? São pessoas que têm essa tendência a se interessar pelo que o outro vai trazer, assim, de novidade, né? Porque quer ouvir, quer aprender, quer trocar, quer, sabe? Ter alguma coisa ali de fato de interessante pra poder trocar ali nessa coisa, assim, entre eu e o outro, né? Agora, se você tem um descendente em signos de água, aí a maneira como o encontro vai acontecer é muito a partir da sensibilidade, da intuição, né? E os signos de água são o signo de Câncer, o signo de Escorpião e o signo de Peixes. Então, essas pessoas que têm um descendente nesses signos, elas precisam se sentir de fato, assim, envolvidas emocionalmente a partir do encontro com a outra pessoa. Então, se às vezes aquela pessoa super racional, sabe? Super, ai, porque não sei o quê, tudo ali muito num certo script, assim, a ser seguido. Cara, a pessoa que tem um descendente em signo de água, ela vai falar assim, cara, não é isso. Eu quero sentir a outra pessoa, eu quero, sabe, ter uma coisa mais poética, mais filosófica, sabe? Mais artística também. Então é muito comum que essas pessoas precisem dessa sensibilidade, de fato, desse acolhimento, dessa coisa da troca emocional, afetiva e tal, de um aconchego mesmo, para se sentir bem nos seus relacionamentos. E aí, a partir disso, eu acho que fica como reflexão pra gente justamente pensar, será que a gente tem se relacionado com o outro de uma maneira que realmente honre a nossa existência? Porque às vezes a gente cria muitas expectativas a respeito das outras pessoas de coisas que não necessariamente elas são capazes de nos oferecer. Seja porque a maneira como essa pessoa se desenvolveu e se estabeleceu enquanto pessoa é uma outra forma de ser e estar no mundo, sabe? Então, muitas das vezes a gente está querendo exigir de uma pessoa que ela age de uma determinada forma com a gente, sendo que, cara, essa pessoa não tem a menor condição de agir daquela forma porque ela é uma outra pessoa, ela tem uma outra visão de mundo, ela tem uma outra vivência, sabe? Então, é difícil isso, às vezes, essa coisa de você colocar muita expectativa, né? E, às vezes, entender que, assim, cara, essas expectativas não podem ser cumpridas e nem você pode cumprir com as expectativas que as outras pessoas colocam a respeito de você, assim, de como você deveria agir, de como você deveria ser, aquela coisa toda. Então, né, eu acho que a primeira coisa pra gente pensar a respeito disso é observar nos nossos relacionamentos se de alguma maneira a gente tem criado algum tipo de conexão e de intimidade com o elemento que tá ali no nosso descendente, né? Seja fogo, terra, ar ou água. Então, se a gente tem ali o elemento fogo, acho que nada melhor do que a gente começar a trazer mais esse dinamismo na nossa relação, no sentido de permitir também com que o outro seja mais autônomo, né? Já que é isso que nos interessa, é isso que a gente, de alguma maneira, precisa nessa coisa da relação ali com outra pessoa, deixe que a outra pessoa resolva por ela mesma as coisas que ela precisa resolver, sabe? Para que às vezes essa troca ela se estabeleça e flua da maneira como poderia ser da melhor forma possível, né? Para ambas as partes. Agora, se tem um descendente ali no signo de terra, então observar se essas relações elas estão assim trazendo ali segurança, né? Se essas relações elas estão assim, sabe, tranquilas, orgânicas, se tem minimamente uma organização na maneira como você se relaciona com o outro, né? E começar a trazer mais dessa organização também para essas relações. Se tem o elemento ar,
é justamente estimular mais essa troca, o diálogo. Então, às vezes, vamos sair junto pra gente poder pegar um ar, sabe? Pensar, refletir, dar uma volta e sentir, sabe? A brisa vindo assim em você, enfim. Agora, se é um descendente em signos de água, também pode ser muito bacana você tá ali nessa troca com o outro, às vezes de uma maneira mais artística. Então, às vezes propor também algum tipo de atividade mais artística ou terapêutica também, para se conectar com a outra pessoa, pode ser muito interessante, pode ser muito bacana. Então, conectar, a gente se familiarizar mesmo com o elemento oposto, aliás, com o elemento que a gente tem, né, ali no signo descendente, que é oposto ao nosso ascendente, acho que pode ser, assim, o primeiro passo para a gente começar também a entender melhor, acho que de alguma maneira, e de fato, assim, assentando, sabe, a energia, assim, falando, não, beleza, é essa maneira como eu dialogo, como eu troco, essas são as minhas necessidades, os meus afetos, é isso que eu preciso para poder me relacionar bem com outra pessoa, né? E acho que é também ser honesta, acho que com a gente e com a outra pessoa também, né? Que aí acho que ali no diálogo a gente vai também levando isso, assim, tipo, olha, eu tenho essas necessidades aqui, é dessa maneira como a coisa se configura, e tudo a gente vai trocando, a gente vai também indo nesse fluxo da vida, né, pra tentar fazer uma coisa que seja boa tanto pra gente, mas também pro outro, né, pro coletivo, né, enfim. Então, acho que pra gente também entender melhor essa coisa de se relacionar com o outro, de entender essa dinâmica com a outra pessoa, acho que nada mais interessante da gente entender e investigar também mais a fundo sobre qual é o lugar de onde viemos. Porque, cara, muitas coisas que às vezes a gente leva para as relações, às vezes vem também de algo lá de trás, da nossa dinâmica familiar, da nossa dinâmica ancestral. E entender esse lugar, esse território do passado e o que fica dessa bagagem, o que vai com a gente é extremamente importante para a gente poder também crescer enquanto árvore, né, se desenvolver e, enfim, explorar novas versões da gente mesma, né? Então, entender sobre o fundo do céu, que também tem a ver com a casa 4, vai ser extremamente importante para isso, que é justamente o próximo passo da nossa jornada, né? Entender ali a base, né? O fundo do céu, que é de fato a base da nossa árvore, que é de onde a gente veio, as nossas raízes, a nossa ancestralidade, o nosso passado. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta de astrologia, quer aprender mais sobre isso, porque através do céu você também aprende mais sobre você, né? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque a gente tem vídeo aqui toda semana, toda quarta-feira, meio-dia, é quando sai vídeo aqui nesse canal. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto outros conteúdos diferentes sobre astrologia, então já me segue, aqui embaixo tem o link do meu Instagram. E a gente se vê no nosso próximo passo, no nosso próximo encontro da nossa jornada. Um beijo e até a próxima.